Salve, salve pra geral do canal aí. Tamo hoje nos 5 dias de NoFap. Saí pra fazer aquela transmutaçãozinha. Espero que vocês estejam bem aí, vocês todos. E uma brisa que, tipo assim, tipo... Eu já sabia que, tipo, uma hora ou outra, né? Com o tempo, a minha energia sexual ia se converter em felicidade conforme eu fosse transmutando, certo? E aí, tipo, o que aconteceu? Eu falei, eu tinha que ir num lugar, né? Tinha que ir na loja de videogame pra ver quanto que ficaria pra fazer uma limpeza lá no meu Play 4, trocar a pasta térmica, esses negócios. E acabou que eu falei, já que tô de novo FAP 5 dias certinho, vou recomeçar a postar os vídeos, né? Vou recomeçar esse trick, já começo a postar os vídeos também. E aí é o que eu tô fazendo. Sair pra transmutar no intuito de ir lá nessa loja de games. Porém tá fechado, é muito cedo, então acabei dando umas voltas e algo muito bizarro aconteceu, tá ligado? Duas pessoas aleatórias assim já me deram um bom dia, tá ligado? Porque, tipo, pra me explicar primeiro por que essas pessoas me deram um bom dia, primeiro eu tenho que explicar pra vocês a explosão de felicidade que eu senti. No começo de streaks de NoFap, enquanto você tá parado, você sente que, tipo, você tá meio zoado, tá ligado? Por mais que você esteja ali seus 5 a 10 dias de NoFap, você tá meio zoado. Então, tipo, você tem que se mover. Conforme você vai se movendo, vai usando a sua energia sexual. Conforme você vai transmutando, a sua felicidade vai voltando. Claro que não é 100%, mas pelo menos só de estar voltando um pouquinho já é bom, tá ligado? Mesmo que ela dure só por enquanto que eu tô transmutando e depois pare, tá ligado? Tá ótimo pra mim. Então, né, eu comecei a transmutar. Eu faço sempre o seguinte: eu pego, ando 1 km da minha casa e da minha casa, e depois que eu chego nesses 1 km, eu ando mais 1,5 km pra frente, dando uma volta, tá ligado? Que no total aí vai dar uns 2 km e pouco, quase 3 km, tá ligado? De transmutação aí. E mano, foi papo de tipo 1,5 km e eu já tava com, mano, uma felicidade do caramba, tá ligado? Tipo, do nada, tipo, eu não sei se vocês, tá ligado? Eu não sei descrever. Eu não sei descrever. Mas foi uma felicidade, tipo assim, do nada, que surgiu por eu estar transmutando minha energia sexual esses 5 dias de NoFap. Foi tão, tipo assim, do nada, e foi tão bom que foi melhor do que se alguém tivesse me dado um presente agora, tá ligado? Eu acho que quando a pessoa me dá um presente e eu não tô em NoFap, ou eu não tô transmutando, eu não sinto essa felicidade, tá ligado? E pra quem ficou até aqui, agora começa o vídeo mesmo. Bom, no primeiro dia, a primeira coisa que eu fiz, a partir do momento que virou a noite, né? Tipo, eu sempre conto assim, no dia que eu recaio, eu vou... espero passar meia-noite, aí sim começa a minha streak, entendeu? Por mais que eu tenha, tipo, feito a última recaída antes da meia-noite, vai 10 horas, eu só começo a contar, tá ligado? Depois da meia-noite. Tá, aí resumindo. Assim que virou a noite, eu peguei e fiz uma oração, que é o que eu tenho de costume, toda meia-noite, tá ligado? Eu faço oração. Na verdade, tem outros horários também. Só que esses horários são tipo 3 da tarde ou 9 da noite, tá ligado? E aí, pra ajudar, assim que eu tava começando no NoFap, fui lá, fiz a oração da meia-noite, né? E depois eu fui testar a minha energia num app lá, que eu já falei várias vezes aqui que eu converso com pessoas anônimas, tá ligado? Porém, eu já sabia que pelo fato da minha energia estar baixa, nem por conversa online eu ia receber tanta atenção como eu queria, tá ligado? E eu já fiz um teste, então, tipo assim, quando eu tô com bastante dias retido, até por mensagem, tá ligado? As pessoas são mais receptivas, são mais legais, tá ligado? Eu não sei se vocês já fizeram esse teste, tá ligado? Mas faz o teste aí depois. Se vocês conversam com pessoas online e você conversa com pessoa pessoalmente, quando você. Tomara que vocês não recaiam, né? Eu não tô incentivando ninguém a recair pra fazer esse teste. Mas quando vocês recaírem, façam esse teste de tipo. Ir conversar com pessoas pessoalmente e pessoas online, tá ligado? Até as pessoas online que talvez nunca te viram na vida, do nada começa a trocar o comportamento pra ser um pouco mais chato com você, tá ligado? Um pouco mais arrogante de graça, tá ligado? Parece que, tipo assim, sei lá, a natureza, ela te bane, tá ligado? Das coisas boas e
sei lá, parece que você perde o seu respeito, tá ligado? Pra natureza. É um bagulho muito bizarro de se explicar, mas só quem recaiu pra caramba já sabe como é esse negócio aí da falta do respeito, tá ligado? Que eu tô falando. E também eu senti tudo que quem recai sente, que são a fraqueza, dor de cabeça, cabeça inchada, que é aquelas dores que dá dor de cabeça, que a sua cabeça fica muito sensível a comidas, tá ligado? Tipo assim, depende, tipo assim, às vezes você come um bagulho que nem tem tanto sal, tá ligado? Só que aí a sua cabeça fica como se você tivesse, exagerado no sal, tá ligado? Fica aquela pressão e tal, tá ligado? Como se você tivesse com pressão alta de ter comido bastante sal, mas no caso é só seu cérebro ali que tá fraco demais e tá inchado, tá ligado? Pra piorar, né? E aí nesse mesmo dia de noite eu dormi e acordei um pouco mais tarde, ainda não tinha virado o dia, tá ligado? E aí eu fiz oração de novo e essa oração, tipo, me ajudou pra caramba, tipo, me deixou um pouco melhor, tá ligado? Eu comecei a me sentir bem, mesmo sendo o primeiro dia ali e tal. E eu também tenho uma dica pra vocês, tá ligado? Eu sei que é difícil, eu sei que quando vocês estão no vício da PMO, tá ligado? Vocês estão viciados ou num hábito, ou vocês estão dependentes de alguém, tá ligado? Mas larga a mão de pessoas que, tá ligado, não te valorizam, tá ligado? Não adianta nada você ficar se humilhando pra pessoa pelo fato da pessoa ser bonitinha, tá ligado? A maioria dessas pessoas bonitinhas, vocês sabem muito bem que são pessoas pau no cu, tá ligado? Então, é uma dica aí que eu dou pra vocês. Eu tava reparando que eu tava com olheiras, mas é normal de quem recaiu, né? Quem tá sem energia nenhuma tá com aquelas olheiras gigantes, tá ligado? Zoadas mesmo, com a cara de morto assim, sabe? E por incrível que pareça, tá ligado? Com 11 horas de NoFap ali, a retenção, eu senti um pouco de líbido, tá ligado? A libido subiu um pouco, mas isso é só. É como se fosse um efeito caçador, só que pós-PMO, tá ligado? Tipo, você tá aí praticando, e aí o seu corpo querendo ou não vai pedir mais, tá ligado? De algum jeito ou de outro vai pedir mais. E aí você tem que resistir, tá ligado? Na hora eu pensei bastante, tá ligado? Eu falei, não, chega dessa porra, mano. Preciso fazer, tá ligado? No FAP. Não tem como eu deixar de fazer dessa vez e tal. Tô precisando mesmo, tá ligado? E aí eu me segurei e tamo aí, né? E no dia 2 eu tava pensando assim, né? Tava pensando comigo mesmo. É, o respeito das pessoas que até falam com você por mensagem, porque nunca te viram na sua vida, tá ligado? É o mínimo. Tipo assim, praticamente zero de respeito, tá ligado? É pelo fato de você tá sem essa energia, pela falta dessa energia que você desperdiçou, tá ligado? É um bagulho que, tipo assim, é muito fora do. Sei lá, tá ligado? É estranho de explicar, que nem eu falei no começo. Tipo, é muito estranho, tá ligado? Tipo, uma pessoa que, sei lá, tá conversando com você virtualmente, ela tá conversando de boa com você, ela tá sendo mais receptiva, e aí do nada a pessoa pega e muda de comportamento, tá ligado? Pelo fato só de você ter recaído, parece que, tipo, sei lá, parece que a natureza te bane de alguma forma, tá ligado? De alguma forma. Eu tava transmutando também, arrumando a casa, tá ligado? Fazendo todas as coisas que tinha que fazer, tipo, sei lá, arrumar a cama, é, tudo. Tipo assim, quando a casa tava uma bagunça, tá ligado? Eu peguei e arrumava tudo, colocava as coisas nos lugares, estendia as camas, né? Essas coisas assim, pra transmutar dentro de casa, porque eu não queria sair ainda, tava no dia 2. Eu só queria sair mesmo hoje, que no caso é o dia 5. E também pela noite eu fui sem, tipo, fui tomar banho e senti que tava muito fraco ainda, tá ligado? Sabe que ele não tem um registro de chuveiro, tá ligado? O de lá de casa, querendo ou não, às vezes você tem que apertar ele bastante, tá ligado? Pra ele fechar e tal. E toda vez que eu recaio, tá ligado? Eu consigo perceber que, tipo, eu tô fechando muito menos porque, tipo, eu tô fraco, tá ligado? Eu não consigo. Por exemplo, tá ligado? Tipo, se eu ficar bastante tempo, eu consigo fechar ele com uma mão de boa, tá ligado? Agora se eu tiver recaído, pós-recaída, eu vou ter que usar as duas mãos, tá ligado? De tão drenado que eu tava, tá ligado? No dia 3 mesmo esquema, depois da meia-noite, oração da meia-noite, né? Pra dar aquela fortalecida no FEP. E aí de tarde, nesse mesmo dia, eu não ia beber, tá ligado? Só que como era aniversário da minha mãe, eu falei, vou acompanhar, né? Mesmo que abaixe minha vibração, tá ligado? Eu preciso curtir um pouco com ela, querendo ou não. Tipo, eu sabia que tinha chances da minha libido subir e ter chances de eu recair. Mas eu já sabia que eu também ia me esforçar ao máximo pra não recair e não recair, tá ligado?
E de noite bateu um pouco de dor de cabeça e, mano, um pouco de estresse também, porque tá ligado? Quando você começa no NoFap, é comum você sentir estresse, tá ligado? Sei lá, parece que tipo você tá meio ali, sei lá, parece que você fica meio sem sal, tá ligado? Pra falar com as pessoas, com nem um pouco de paciência, pra ver o curto e tal. Eu nos primeiros dias fico um saco. E aí, às vezes, pra ajudar, a minha mãe, tá ligado? Pega e fala algumas besteiras pra mim nos primeiros dias. E aí eu já fico mais puto ainda, tá ligado? Tipo, eu tô zoado aqui, tá ligado? E aí a pessoa vem e fala besteira pra mim, aí eu fico tipo, puto, tá ligado? Eu já tô sem paciência, tá ligado? A pessoa vai lá e fala coisa, eu retruco, tá ligado? E isso que eu acabei de falar, não sei se eu falei pra vocês, mas foi do dia 3, tá? Aí no dia 4 eu fiz oração, mesmo esquema, meia-noite. Aí depois da oração tava ouvindo um lofi pra deixar aquele lo-fi, na verdade, né? A pessoa chama de lo-fi pra deixar a pessoa mais calma e tal. Que é aquelas musiquinhas mais calmas que você deixa lá no YouTube tocando lá. É da hora, tá ligado? Eu gosto muito de lo-fi lá. Deixa os lo-fis lá. Tem alguns lo-fi que tem chuva, tem aqueles lo-fi que tem aqueles lo-fis lá que tem fundo de Tóquio, os negócios assim da hora, sabe? E esse já é o quarto dia, tá? Que eu tô explicando. Eu nem tô prestando atenção se, tipo, eu tô falando os dias, tá ligado? Mas agora é o quarto dia, né? Que eu falei aí que eu fiz a oração e o lo-fi. E e ouvi um pouco de lo-fi depois. Eu tava com um pouco de dor de cabeça, mas eu tomei o remédio e fiz essa oração. E passou, né? E aí de tarde, no dia 4 eu tava descansando, porque eu ia fazer essa caminhada de hoje, que era uma caminhada média, né? Que no caso foi 2,5 km hoje, no total. E, tipo, do nada de noite bateu aquela vontade de, tipo, sei lá, pegar e mudar umas coisas, tá ligado? Sair do conforto, ir atrás das minhas coisas, dos objetivos de novo, tá ligado? Enfrentar as coisas que me bloqueiam, mas esse bloqueio é sempre por dentro, tá ligado? De mim que fica. Então, tipo, fica aquela guerra de tipo, vamos fazer várias coisas, vamos sair do conforto, tá ligado? E ao mesmo tempo tem aquela parte minha que é tipo, foda-se, tentei fazer coisas no passado, não deu, vamos ficar no conforto mesmo, vamos esquecer as coisas e não vamos se esforçar, tá ligado? As pessoas, querendo ou não, algumas pessoas tentaram me prejudicar no passado, tá ligado? E isso me desanimou também, foi uma das coisas que mais me desanimou, tá ligado? Pessoas que estavam próximas de mim, algumas até considerava, mas depois eu vi que só eram lixos, tá ligado? Então isso foi uma coisa que me parou bastante, tá ligado? De correr atrás dos meus objetivos, tá ligado? A falsidade e as pessoas tentando me prejudicar de um jeito muito, tá ligado? De um jeito, assim, de um jeito, tipo, com vontade, tá ligado? Tentando me prejudicar com vontade. Pessoas que estavam perto, próximo, tá ligado? E isso me desanimou pra caramba. E aí, pelo último dia, eu percebi que, tipo, eu tinha pedido uma pizza esses dias aí e foi ela que fez a minha mente ficar muito sensível, minha cabeça ficar muito sensível, tá ligado? A sal aí, porque eu tava, tipo, eu tinha acabado de cair, então tava sendo o primeiro dia. E aí o primeiro dia eu tava comendo essas pizzas aí pra encher a barriga pra melhorar no NoFap, só que foi uma grande burrada. Minha cabeça tava muito sensível a sal, então foi como se eu tivesse comido muito sal. Nossa, fiquei com dor de cabeça, foi foda, tá ligado? Mas agora no dia 5 eu sinto que, tipo, mano, tô suavão pra comer coisa com sal, tá ligado? Mediana, claro, não vou ficar exagerando, tá ligado? Não sou uma pessoa que exagera com sal, não. Mas antes até as coisas que não tinham nada de sal, eu não tava conseguindo comer. Tipo, tipo, eu fiz um omelete que tinha uma pitada de sal, tá ligado? E aí eu comi e aí eu tava, mano, sentindo aquela pressão na cabeça como se eu tivesse exagerado no sal, tá ligado? Tanto que eu tava fazendo pra mim comida sem sal esses dias, tá ligado? Até passar. E aí eu sabia que era pelo fato da cabeça do cérebro estar inchada, tá ligado? Tá toda destruída por causa da dopamina, né? Da PMO, que destruiu ela. E entre outras coisas também. E aí aconteceu o que eu falei no começo do vídeo. Que eu vim pra cá, passei por um lugar, tá ligado? E pra você ver, tipo, tinha um senhor assim. Aí eu tava descendo a rua e na minha frente tinha uma menina também. Eu não sei se ela tava indo pro curso dela, ou sei lá, trabalho. Ela tava de mochila, eu também tava de mochila. Aí ela passou, primeiro que eu, por esse senhor. Tinha um senhor parado assim no meio da calçada, conversando com uma pessoa que tava dentro do portão.
E aí, tipo, na hora que ela passou, o senhor olhou assim, mas ele não cumprimentou ela. Aí na hora que eu passei, ele pegou e olhou pra mim e falou assim, bem, bom dia. Aí eu falei, opa, bom dia. Aí eu desci e tal, dei a volta quando eu tava chegando aqui perto da praça, que é onde eu gravo, tá ligado? Sempre pra vocês. Eu tava passando por um condomínio que tem aqui perto, tá ligado? E tinha um cara que tava na limpeza do condomínio, e ele tava carregando uns bagulho pra dentro do condomínio. Era tipo uns carrinhos de ferro assim que leva lixo pra fora. Ele usa pra levar o lixo pra fora, depois ele volta, tá ligado? Tipo assim, com esse carrinho pra dentro. E aí do nada o cara vem e, tipo assim, me dá bom dia também, tá ligado? Do nada. Tipo, o cara tá trabalhando ali na limpeza e tal, trampo digno, mas sei lá, tá ligado? Tem a maioria das pessoas que estão trampando nesses trampos assim, que é baixo salário. Não posso dizer, né? Não sei quanto o cara ganha. Mas esses trampos assim, a maioria dessas pessoas que estão trampando nesses lugares aí, elas estão estressadas. E nem é estressada pelo fato de é, não ter dinheiro, tá ligado? É estressada pelo fato da vida dela estar bloqueada, tá ligado? Pelo dopamina fácil ali, por elas não estar sendo abençoadas, tá ligado? Então, tipo, essas pessoas, elas têm mais do que. Elas têm. Na mente dela, tá ligado? Elas têm mais pra reclamar do que agradecer, tá ligado? Tipo assim, se essas pessoas pensassem como os praticantes de SnowFap, tá ligado? Elas não seriam assim. Duvido que elas seriam ignorantes a esse nível, tá ligado? Essas pessoas, querendo ou não, elas só querem dopamina fácil, então elas querem conquista fácil, tá ligado? Bom, e esse foi o meu relato. Tá um pouquinho grande aí, mas pra quem não postava vídeo de NoFap faz um tempo aí, ó, postei um aí e eu quero mandar um salve aí pros pessoais aí do NoFap todos aí, tá ligado? Todo mundo que acompanha aqui o canal, todos os youtubers que estão postando sobre o NoFap, beleza? Falou, gente, tamo junto, hein? É nóis.